Você já pensou por que nós, seres humanos, temos uma tendência de criarmos e nos inserirmos em grupos e, de certa forma, agirmos para beneficiar pessoas que também fazem parte do mesmo grupo que nós? E, de outro modo, tendemos a nos afastar de grupos diferentes e enxergarmos as pessoas que fazem parte desses grupos como hostis ou opositoras. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da identidade social e tentar explicar aquelas dicotomias entre os nerds e os populares da escola, ou os veteranos e os novatos da faculdade e assim sucessivamente. Porque as pessoas tendem a se incluir em grupos, se isolarem nesses grupos e, de certa forma, enxergarem os outros grupos como opositores. Segundo a teoria da identidade social proposta por Henry Tajfel nos anos 70, o ser humano possui uma tendência inata de se dividir em grupos. Essa tendência tem uma forte ligação com a evolução do pensamento e do comportamento humano, e é dividida em basicamente 3 estágios diferenciados. O primeiro passo para o desenvolvimento da identidade social é a categorização. Bem, para que você possa se inserir em um grupo, você primeiro precisa saber que esse grupo existe. E para saber que ele existe, basta que você saia de casa, navegue na internet ou assista televisão. Você vai perceber que as pessoas costumam se dividir em grupos formados por opiniões políticas, religiões, raça, cor e até compleição física. É importante salientar que muitas vezes essa categorização ocorre a nível inconsciente, ou seja, as pessoas simplesmente observam como o mundo se apresenta ao seu redor e identificam os diferentes grupos. Uma vez que você categorizou as pessoas em grupos, é hora de se incluir em um desses grupos. Daí o segundo passo do desenvolvimento da identidade social, que é a identificação. Existe uma gama quase infinita de possibilidades para que você possa se identificar perante o mundo, observando uma quantidade inimaginável de variáveis, que vão desde religião, cor da pele, conservador ou liberal, de esquerda ou de direita, torcer pelo Flamengo ou torcer pelo Vasco, enfim. São várias variáveis que vão oportunizar que as pessoas possam se identificar e tentar se incluir nesses diferentes grupos. Essa identificação está em um nível um pouco mais profundo do que a simples inserção em uma categoria, mas no despertar de uma sensação ou um sentimento de pertencimento. Fazendo uma analogia com a teoria da pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, um teórico da psicologia humanista, observamos que o desenvolvimento da personalidade e da psique humana está atrelado ao preenchimento de certas necessidades, onde na base dessa pirâmide estão as necessidades mais elementares, como necessidades fisiológicas, alimento, abrigo e segurança. Logo em seguida, nós temos algumas necessidades mais elaboradas, e uma delas é o pertencimento. Nesse sentido, a tendência de nos inserirmos em grupo está relacionada ao preenchimento dessa necessidade de pertencimento, segundo a teoria de Maslow. Essa necessidade de nos incluirmos em grupos e nos encaixarmos em determinados padrões para que sejamos aceitos e tenhamos essa sensação de pertencimento e de acolhimento faz com que moldemos a nossa personalidade, o nosso comportamento e os nossos pensamentos, de forma que muitas vezes a tentativa de nos incluirmos em grupos determina inclusive o carro que nós vamos comprar, onde nós vamos morar, a roupa que vamos vestir e muitas outras coisas. Por exemplo, certo dia eu estava conversando com um amigo meu que é advogado e ele compartilhava algumas situações relacionadas ao mundo da advocacia e da profissão que ele exerce. Ele demonstrou-se um pouco preocupado porque achou que era necessário ele comprar um carro mais caro, mais robusto, que oportunizasse uma melhor presença enquanto ele chegasse nas audiências, nos fóruns, porque aquele símbolo significava, de certa forma, uma certa autoridade, despertando nos clientes, inclusive nas pessoas envolvidas no contexto do processo judicial, um certo viés de autoridade e competência. E de certa forma, a necessidade de adquirir esse veículo estava inserida no contexto de estar incluído num grupo de profissionais da advocacia que possuem um veículo mais robusto e com uma maior presença. Esse é só um exemplo de como podemos moldar o nosso comportamento, os nossos gostos, inclusive a necessidade de adquirir um veículo ou um determinado item, uma roupa, para poder nos inserirmos nesses grupos. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e dar uma força aqui para o canal para que nós possamos atingir mais pessoas, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a saber que você se interessa no assunto e também a enviar e notificar mais pessoas que também se interessam nesse tipo de assunto. Então deixa seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Tá bom. O terceiro estágio do desenvolvimento da identidade social
é a comparação. É aqui onde se estabelece o paradigma eu versus eles, ou de grupos versus outros grupos. Segundo o autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, esse comportamento está intimamente ligado com o desenvolvimento evolutivo do homem, tendo origem no Homo sapiens. Segundo ele, o Homo sapiens não era motivado por ideologias políticas ou valências diferenciadas das necessidades mais elementares, como água, abrigo, comida e segurança. De maneira que indivíduos que participavam dos mesmos grupos se sentiam seguros em compartilhar essas necessidades entre eles. Porém, na medida em que observavam indivíduos de outros grupos, se sentiam ameaçados em saber que essas necessidades poderiam ser de alguma forma compartilhadas por eles, se sentindo inseguros e passando a enxergar aqueles grupos como hostis ou opositores. Sendo assim, a possibilidade de compartilhar essas necessidades mais elementares com outros grupos e outros indivíduos se tornava uma questão de sobrevivência. Existem alguns exemplos práticos de como essa tendência de nos incluirmos em grupos e enxergarmos outros grupos diferentes como opositores ou hostis pode impactar a nossa vida no dia a dia. Como, por exemplo, alguns cidadãos de alguns países podem se sentir ameaçados com imigrantes, de forma que aquelas pessoas estariam ali para roubar os seus empregos. No mundo dos concursos públicos, por exemplo, algumas pessoas de determinados estados podem se sentir ameaçadas por pessoas que vêm de outros estados e se sentirem prejudicadas de certa forma porque aquelas pessoas iriam tomar as vagas delas nos concursos. Bem, eu poderia passar o dia inteiro aqui citando exemplos de como essa tendência de nos inserirmos em grupos e de observarmos grupos diferenciados como hostis pode impactar a nossa vida diária. Porém, é importante salientar que esse fenômeno pode ser uma válvula geradora de políticas de segregação. E, inclusive, existem vários exemplos na história que nos mostram que essa tendência pode ser prejudicial às relações humanas, como, por exemplo, o apartheid e até mesmo os campos de concentração. Além disso, existem muitas outras características, valências, variáveis a se considerar quando se fala em desenvolvimento da personalidade social. Uma delas é o fato de que algumas pessoas que fazem parte de determinados grupos não escolhem necessariamente fazer parte deles. Como, por exemplo, pessoas que nascem em determinadas regiões de um país, pessoas que nascem com determinadas deficiências físicas ou enfermidades ou desenvolvem essas características no decorrer da vida e assim sucessivamente. Também é interessante perceber que as pessoas podem se movimentar verticalmente nesses grupos para cima ou para baixo, formando grupos e castas ainda menores que resguardam características diferenciadas dentro de respectivos grupos. Mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo. Bem, reconhecer que nós podemos nos inserir em grupos, inclusive de forma inconsciente, pode nos ajudar a compreender melhor o comportamento humano e nos comportarmos melhor diante de uma situação desfavorável, onde você precisa compreender o comportamento de um grupo ou de uma pessoa específica que faz parte daquele grupo. De certa forma, isso pode ajudar nas relações sociais e talvez construir um futuro mais justo. E você, de qual grupo você faz parte? É importante observar que muitas vezes pessoas que fazem parte de grupos diferenciados têm uma maneira diferente de enxergar o mundo e nem por isso elas devem ser consideradas hostis ou opositoras. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e continue acompanhando o nosso conteúdo para fortalecer a sua mente através do conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.